Conta pra mim, você tá viciado em apostas? Descubra os sinais e saiba como parar, como superar o vício. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios. Especialmente, eu ajudo pessoas a retomar o controle sobre suas vidas e se libertar do vício em apostas online. E nesse vídeo, eu vou explicar pra você quais são os principais sinais do vício em apostas, se você acha que você tá viciado, se você não sabe que você tá viciado, se você está perdendo muito dinheiro. Eu vou te explicar quais são os principais sinais e vou te explicar como parar de apostar. Então faz o seguinte, assista esse vídeo até o final. Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui do meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ative o sininho, beleza? Mas afinal, se você está viciado em apostas online ou se você acha que você está viciado, você precisa prestar muito atenção no teu comportamento, porque através do teu comportamento você vai conseguir perceber os sinais do vício em apostas. E o primeiro sinal que eu trago aqui para perceber se você está ou não está viciado em apostas é a compulsão. Isso mesmo. De forma básica e resumida, a compulsão é quando a pessoa não consegue parar de apostar. É quando, mesmo que a pessoa esteja perdendo dinheiro, ela segue apostando. Ou seja, mesmo que ela já tenha perdido um monte de dinheiro, mesmo que você já perdeu um monte de dinheiro, você segue apostando. Isso é a compulsão. A compulsão é quando a pessoa vai e aposta mais e mais e mais. Aí eu te pergunto, você aí que está me assistindo, meu caro, você está compulsivo? Você está apostando muito, muito, muito? Através disso, eu trago o segundo sinal, um sinal claro, claríssimo do vício em apostas, está relacionado com o pensamento e com a compulsão. Por que uma pessoa não consegue parar de apostar? Porque vem alguns pensamentos automáticos e fantasiosos. Esse pensamento que vem relacionado com a compulsão é: todo o apostador viciado, ele sempre acredita que na próxima aposta ele vai ganhar, que na próxima aposta ele vai vencer. Então, entenda uma coisa, um sinal bem claro do vício em apostas é a pessoa continuar apostando e acreditando que na próxima aposta tudo, absolutamente tudo vai dar certo. Então, perceba uma coisa, você tem esse pensamento de achar que na próxima aposta você vai vencer? O terceiro sinal que eu trago aqui para você nesse vídeo, presta atenção, pega papel e caneta e presta atenção aí, hein? O terceiro sinal que eu trago aqui é um sinal claro, claríssimo do vício em apostas online, que é a pessoa subir a mão, aumentar a mão. O que é isso? Ninguém começa apostando muito. Geralmente uma pessoa começa apostando pouco. E ela começa apostando um valor baixo e vai apostando mais e mais e mais e cada vez mais. Diante disso, eu quero que você perceba quanto que você começou apostando. Você começou apostando pouco? Quanto que você está apostando hoje? Quanto que você está apostando hoje? Então perceba se você começou pouco e foi apostando mais. Isso é muito importante você saber. Por quê? Porque o vício em apostas tem como principal característica a progressão. Ninguém começa muito viciado, vai se desenvolvendo aos poucos. Esse foi o terceiro sinal que eu trouxe para você. E junto com isso, um sinal claro, já que nós estamos falando de dinheiro, de colocar dinheiro, é quando a pessoa passa a colocar dinheiro que estava reservado para outras coisas em apostas. Vou dar um exemplo. Ela pega dinheiro que estava reservado para alguma despesa dela, quando ela pega dinheiro que estava reservado para pagar alguma conta, começa a pedir emprestado, quando a pessoa não joga mais o que ela tinha só reservado. Vamos dizer que ela reservou R$ 200 para apostar no mês. Ela passou R$ 200 e ela vai apostando mais, mais, mais e pegando mais dinheiro. Isso é um sinal do vício, isso é sinal da compulsão. Você aí, quais desses sinais que eu trouxe até agora, quais desses você tem? Se você tiver mais de 2, é sinal que você está viciado. Junto com isso, eu trago outro sinal bem claro do vício em apostas, que é quando a pessoa começa a ter o comportamento de apostar escondido. Eu vejo isso muito no meu consultório. Os pacientes chegam para mim e falam: ó, eu apostava escondido, eu apostava no banheiro, eu apostava no trabalho. Ou seja, a pessoa fica escondendo o comportamento de apostar. Por quê? Porque elas sabem que é errado, porque elas sabem que faz mal. Então, olhando aqui, ó, no teu olho, eu quero que você preste muita atenção em algo que eu vou te dizer. Se você estiver jogando escondido de outras pessoas, cuidado,
Geralmente as esposas chegam e falam para mim, dos pacientes, falam: meu marido joga muito escondido. Então, preste muita atenção porque esse é um sinal bem claro do vício. Outro sinal também que eu vejo muito no meu dia a dia e um dos principais sinais do vício em apostas é a mentira patológica, ou seja, a pessoa mente muito. Um apostador acaba se tornando um grande mentiroso. Ele mente que não apostou, ele mente que não jogou, ele mente que não ganhou dinheiro, ele mente que não perdeu dinheiro, ele mente isso, e para cada mentira que ele conta, ele tem que contar mais 5, 6, 7 mentiras para tapar a primeira. Então, um apostador acaba sim se tornando um grande mentiroso. Aí, eu quero que você faça uma autoanálise aí. Você, alguma vez na vida, você já mentiu que não apostou? Você teve que contar alguma mentira devido às apostas? Sim ou não? E o pior, sabe o que que é? É porque você geralmente mente para as pessoas mais próximas, esposa, mãe, marido, seja lá para quem for, mas para as pessoas mais próximas. E essas mentiras vão acabar caindo por terra, porque as mentiras sempre são descobertas, principalmente no vício em apostas. E isso traz falta de confiança, isso traz desânimo, isso traz divórcio. Então, ó, conselho do Léo para você, presta muita atenção no conselho do Léo. Cuida com isso, porque isso pode ser a tua ruína. Isso pode trazer o teu divórcio, isso pode trazer para você um distanciamento da tua família, você pode perder a tua família, independente da idade que você tem. Cuida com isso, tá bom? E agora que eu já falei para você os principais sinais do vício em apostas, eu quero que você comente para mim aqui embaixo quantos desses sinais ou quais desses sinais você teve. Eu falei para você de começar a apostar mais, que é um sinal, falei da compulsão, falei de apostar escondido, falei da mentira, falei do pensamento que um apostador sempre acredita que pode ganhar mais na próxima aposta. Quais desses sinais você tem? Faz um checklist aqui. Quais desses sinais você tem? Se você tiver 2 desses sinais, a compulsão mais um, é sinal que você está viciado. Comenta para mim aqui embaixo. Através disso, até agora no vídeo, eu trouxe para você os principais sinais do vício em apostas. Mas como sair do vício em apostas? O que fazer? Bom, primeira coisa é reconhecer o vício. É reconhecer e admitir que está viciado, estourar a bolha da negação. E se você está aqui assistindo esse vídeo, é um sinal que você está aceitando, é sinal que você está conseguindo estourar a bolha da negação e aceitando o teu vício. Se você está assistindo esse vídeo para algum familiar, para o esposo, para o filho, para a filha, para alguém que está viciado, encaminhe esse vídeo para essa pessoa assistir. E o primeiro passo é, sem dúvida nenhuma, aceitar que está viciado. O segundo passo é um passo muito importante, que é a mudança de hábitos. Eu sempre falo isso, mas não tem como você chegar num resultado diferente agindo da mesma forma. Então mude os teus hábitos. Comece a criar hábitos diferentes. Ocupe a cabeça. Geralmente um grande gatilho para um apostador é a ociosidade. Anote essa frase aí, anota aí. Cabeça vazia é oficina do vício. Ou seja, se você estiver ocioso, você vai recair. Então comece ocupando a tua agenda e fugindo da ociosidade. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, comece a bloquear todas as tuas contas em casas de apostas. Feche todas as tuas contas em casa de aposta. Por quê? Por que eu tô falando isso para você? Porque se você tiver com a tua tentação ali na mão, com a casa de aposta aberta, existe uma grande chance de você recair. Através disso, eu vou trazer outra dica muito importante para você também. Se você puder, se tiver como, feche, bloqueie o teu Pix. Isso mesmo, eu sei que pode parecer uma estratégia do tempo das cavernas, mas é através do Pix que geralmente a pessoa aposta. Então, se você limitar o teu Pix, vai ficar bem mais difícil para você apostar. Procure andar com dinheiro em espécie. É claro, eu sei que quando uma pessoa quer, ela sempre dá jeito de apostar, mas essa estratégia que eu estou te passando é para você travar a tua impulsividade, porque um apostador geralmente ele é impulsivo. E outra coisa que muitas pessoas não entendem, o vício em apostas, o jogo patológico, está muito associado com o vício em tela, a pessoa ficar na tela. Então evite ao máximo tela. Vá fazer outras atividades, vá fazer uma atividade física, achar outros geradores de dopamina. É isso que eu ensino para minha turma no programa Cartada Final. É uma turma que eu acompanho e eu ensino eles a achar outros geradores de dopamina através de uma ferramenta, da ferramenta Mapa das Rotas Alternativas, onde a pessoa encontra outros geradores de prazer. Então eu quero que você aí entenda uma coisa, assim como os meus pacientes que eu acompanho, assim como o pessoal do programa Cartada Final, encontre outros geradores de prazer. Veja qual é o teu gerador de prazer, o que você pode fazer para ter prazer. Isso é muito importante. A última dica que eu vou te dar nesse vídeo é uma dica muito importante também, que é cuidar com o teu ambiente. Isso mesmo, e o ambiente inclui pessoas. Então, eu quero dizer para você aí que está me assistindo, ache
outro ambiente, troque o teu ambiente e troque muitas vezes as pessoas que te levam para o vício, porque isso pode ser completamente destruidor para você. Anotou as dicas? Agora começa a colocar em prática, um passo de cada vez. Não pense quanto tempo você vai ficar sem apostar. Pense hoje. Hoje não. Através disso, eu quero dizer para você, eu vivo isso no meu consultório, eu vejo pacientes que chegam até mim que conseguem sim superar o vício em apostas. Eu vejo o pessoal do programa Cartada Final que eu estou acompanhando que estão sim conseguindo vencer o vício em apostas. E tem sim como você sair dessa, mas tem que se dedicar, tem que lutar e tem que ter as ferramentas certas. E é por isso que eu estou aqui, você não está sozinho. Presta atenção nos meus vídeos, presta atenção que sim tem como você superar. Se você se identificou, se você tem algum desses sinais e sintomas, comenta para mim aqui embaixo, deixa a tua história, porque a tua história pode ajudar mais pessoas. Se você precisar conversar comigo, quiser chegar até mim, a forma de chegar até mim é através do meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Me segue lá no Instagram e me manda um direct que alguém da minha equipe vai te responder lá. Se você quiser marcar uma consulta comigo, é através do meu Instagram também. Vai no direct, manda um direct. A minha equipe vai ver se eu tenho agenda. De Leonardo F. Teixeira. Quero dizer para você também que no meu Instagram tem muito conteúdo legal sobre vício em apostas, muitas dicas, então me segue lá, beleza? O link do meu Instagram tá aqui na descrição desse vídeo. E é óbvio, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho, beleza? Um grande abraço, tamo junto, valeu!